Olá pessoal, eu vou relembrar como a gente faz uma racionalização. Então primeiro, eu vou relembrar o que são os números racionais. Então eu já coloquei aqui que os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Então quais são esses números? Fração é um número racional. Os números naturais, todos podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, 5. 5 eu posso escrever como uma fração 5 sobre 1. 5 dividido por 1 é 5. Ou então 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 5. Então os naturais podem ser escritos na forma de fração. Os inteiros também podem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, menos 2. Menos 2 é um número inteiro. Pode ser escrito na forma de fração? Sim, menos 10 quintos. Menos 10 dividido por 5, menos 2. Além de naturais, inteiros e as próprias frações, os números decimais exatos. Por exemplo, 1,2 eu posso escrever como 12 décimos. Então, pode ser escrito na forma de fração também. Se eu tenho dízima periódica, uma dízima é aquele número decimal que não acaba. Quando ela é periódica, o finalzinho do número ou os últimos algarismos se repetem. Por exemplo, 1,333 e assim por diante. É uma dízima periódica. Se eu tiver 0,5444 e assim por diante. Esse 5 não repete, mas depois que começou a repetir, continuou. É uma dízima periódica? Sim. Se eu tiver 1,727272. Tá valendo se repetir 2 algarismos? Sim. Então, dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração, né? Eu tenho uma fração que, se eu dividir o numerador pelo denominador, o de cima pelo de baixo, dá uma dízima periódica. Um clássico é 1 sobre 3. 1/3 é uma fração que, se eu dividir 1 por 3, dá 0,33333. Dízima periódica também pode ser escrita na forma de fração, então entra no conjunto dos números racionais. Agora, quais são os irracionais? Os números irracionais são números decimais, infinitos e que não são periódicos, ou seja, são dízimas não periódicas. São números decimais, infinitos e não periódicos. Em outras palavras, são as dízimas não periódicas, certo? São os números que eu não consigo escrever na forma de fração. Então, primeiro, exemplos de números irracionais. Pi, que a gente usa, tá aqui, denominar a quantidade, 3,14 e assim por diante. É um número decimal que não tem fim. O π é um número irracional. Raiz de 2, por exemplo, é um número irracional. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4, mas é um número decimal que não tem fim. Então, as raízes não exatas também são números irracionais. Relembrado isso, vamos para a racionalização. Então, se eu tiver, por exemplo, 1 sobre raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 é 1,43 e etc. Sem fim. Antigamente, quando eu não tinha o recurso do computador ou da calculadora, como que era feito esse número? Na mão. E dividir 1 por um número decimal muito grande não é uma tarefa fácil. Então, daí surgiu a racionalização, em transformar os denominadores, a parte de baixo da fração, em números racionais, porque aqui eu tenho um número irracional na parte de baixo da fração. Até hoje se faz a racionalização, apesar de já termos métodos computacionais mais modernos para resolver as contas. É algo que ficou padronizado. Então, aqui, se eu tenho um número irracional na parte de baixo da fração, no denominador, eu preciso tirar essa raiz daqui de baixo. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar o conceito de elemento neutro
da multiplicação. Se eu tenho o número 5 e eu multiplico 5 por 1, quanto que dá? 5 vezes 1 dá 5. Então, se eu multiplicar o número por 1, eu não o modifico. Quanto que é 10 dividido por 10? 10 dividido por 10, 10 sobre 10 é 1. Quanto que é 72 dividido por 72? 72 dividido por 72 é 1. Quanto que é raiz de 2 dividido por raiz de 2? Ora, sempre que eu tenho uma quantidade e divido por essa mesma quantidade, dá 1. Então, se eu tenho 10 coisas e divido por 10 pessoas, uma coisa para cada um. Se eu tenho 72 coisas e divido por 72 pessoas, uma coisa para cada um. E se eu tenho raiz de 2 e divido por raiz de 2, também é 1. A gente vai utilizar esse princípio para fazer a racionalização. Se eu tenho 1 dividido por raiz de 2 e eu quero tirar esse raiz de 2 daqui, se eu penso que raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual, posso juntar essas duas raízes em uma raiz só, porque é raiz de mesmo índice. Vai ficar raiz de 2 vezes 2, que é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, se eu multiplicar a raiz por ela mesma e for uma raiz quadrada, eu consigo tirar o número da raiz. Porém, se eu multiplicar só a parte de baixo por raiz de 2, eu estou modificando esse número. Para multiplicar um número e só mudar o formato dele e não a quantidade em si, nós já vimos que eu preciso multiplicar por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Vamos fazer a linha de raciocínio. Eu quero tirar essa raiz de 2 da parte de baixo. Eu preciso multiplicar por ela mesma, visto que é uma raiz quadrada. Porém, se eu fizer só isso embaixo, eu estou modificando o número. Em uma multiplicação, para não modificar a quantidade, eu preciso multiplicar o número por 1. Se embaixo eu tenho raiz de 2, e em cima eu também multiplico por raiz de 2. Esse é o princípio da racionalização. Multiplicação de frações, eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 2 não dá para tirar da raiz, 2 não dá para tirar da raiz, raiz de 4 é 2. Pronto, racionalizei. Na parte de baixo, eu tinha uma raiz, é um número irracional, agora eu não tenho mais, virou o 2. Esse número aqui, raiz de 2 sobre 2, é a mesma quantidade que 1 sobre raiz de 2, só apresentado de uma forma diferente. É a mesma coisa que eu falar para vocês assim, 5 unidades. Posso colocar 5 unidades como 5 sobre 1. Posso colocar como 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 10 dividido por 2, que também é 5. Então, eu tenho duas maneiras, eu apresentei duas maneiras diferentes de representar o número 5, a mesma quantidade, a mesma coisa aqui. Vou fazer mais um exemplo de racionalização. Se eu tiver 3 dividido por raiz de 6. Para tirar esse raiz quadrada de 6 aqui de baixo, eu vou multiplicar por raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. 3 vezes raiz de 6, 3 raiz de 6. Embaixo, raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. 3 raiz de 6 dividido, raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Percebam que aqui eu posso simplificar, consigo simplificar, vou simplificar. Dá para dividir por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, raiz de 6 sobre 2. Raiz de 6 sobre 2 representa a mesma quantidade que 3 dividido por raiz de 6. 3 sobre raiz de 6. Só é apresentado de uma forma diferente, de uma forma racionalizada. Eu tirei o número irracional da parte de baixo da fração.